Muito bem. Essa é a apresentação, então, da minha solução para o Grid Paths, que era essa tarefa do projeto, do curso de análise de projetos de algoritmos. Basicamente, a gente tem que achar uma contagem dos caminhos hamiltonianos em uma grade 7x7, né? Aqui tem uma representação da grade. O contrato, então, do problema são uma entrada com 48, são um string com 48 caracteres. Elas podem ser DULR ou wildcard ali, né? Que é a interrogação. Então, did down, up, would up, left and right. E a pergunta central é quantos caminhos válidos existem dentro dessa grid, né? E a saída é um inteiro, então, com o número de caminhos válidos. O que é um caminho válido, então? Ele sempre vai começar por S, que tem uma representação da grid. Começa por S e tem que terminar em T. Então, a primeira célula é sempre o canto superior esquerdo. Ela termina em T, no passo 48. Então, chegar antes do fim ele não conta, porque ainda não foram verificadas ou não foi passado por todas as células, né? E nenhuma célula pode se repetir. Então, são 48 movimentos cobrindo as 49 posições possíveis da grade. A analogia que me ajudou a entender esse problema, então, é pensar na grade como um grafo, né? Então, a gente pensa em cada uma das células e as suas edges ali, os nodos e os vértices ali, os nodos e as arestas, né? Então, a fotografia de uma camada, uma chamada não, né? É essa estrutura, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a borda, né? A gente vai ter essa estrutura no código, né? O row e column, que representam as posições atuais, o step, que é em qual passo a gente tá no momento, visited, que a gente, no caso, marca as células que já foram visitadas, mais as paredes, que a gente explica depois um pouco melhor, e o pattern, que é qual é a regra atual que está sendo verificada, que é um elemento da string, né? Porque a borda, né, então, uma das estratégias iniciais, ela não necessariamente é de eficiência, né, mas é mais fácil de entender e codar. Então aqui tem um exemplo do código, né, da parte inicial que foi codado ali. O grid size, então a gente tem 7x7, a borda artificial, ela é o tamanho da grid mais 2, então é uma 9x9, né. Qual que é o path length da string, qual que é a coluna start e o target, né, row e column. E aí o pattern, e aí a gente faz a borda, a gente cria essa moldura ao redor aqui, para representar o fato de que quando a gente vai fazer a validação para ver se um caminho ele é válido, uma das primeiras validações que precisa ser feita é se a célula já foi visitada antes, ou se ela está fora dos bounds da grade de 7x7. A gente poderia fazer isso com dois checks separados, então eu posso fazer um check para ver se está visitado e outro check usando ali algum tipo de heurística para saber se está dentro ou não da grade. Porém, se a gente fizer uma borda ao redor e marcar ela já toda como visited, a gente consegue reduzir isso para um check único, né? Porque a gente faz uma borda de visita, então a gente pode simplesmente checar se já foi visitado. Sair da grade, então, vira uma célula já visitada, né? Isso que eu estava explicando agora, esse é o código, né? O prepare border, ele cria a borda, né? E ele já cria a borda já colocando todos os itens, né? Todas as células daquela borda como visited true. Aqui é o joguete das regras, né? Então a gente vai ter o nosso pattern, e o nosso pattern ele pode ser LUR, LRUD. O pattern por step, né? Então, se for, por exemplo, um wildcard, né? Ele pode ir para qualquer lado. E se for um R só, por exemplo, a gente só é permitido a direção da direita. Então, converter uma vez para simplificar a recursão, isso é basicamente a parte ali do prepare parent que foi codado no código só para simplificar depois, para ficar mais fácil nos checks subsequentes ali, né? Durante a recursão. Uma das primeiras, né, não chega na primeira poda ainda, mas uma otimização naiva ali que é utilizada é fazer o search, né, para ver já os caminhos que não são possíveis. Então essas duas funções essa função foi implementada e ela chama a outra função do split remaining grid dentro. E aí entra na parte do backtracking, né, que é muito importante para essa solução, em que a gente tem que escolher, né, basicamente você visita os ramos, né, como a gente está usando a analogia do grafo, a gente vai visitando esses ramos, e aí a gente depois faz a volta, né, que chama de backtrack, e continua da onde tinha parado antes, né, até que a gente explore todas as possibilidades. Então, a restauração do estado explícita, né, ele faz a marca, faz a recursão e depois desmarca. Então, essa é a função ali, a implementação de dentro daquela função. Ele só vai fazer a recursão quando o movimento ainda pode funcionar, né, então esse é o primeiro filtro ali, essa implementação de dentro do search também, mais abaixo dentro da função aqui, né. A primeira poda, então a gente começa, são 3 podas ao total, que foi o que eu implementei, né, então o seu destino é válido só se for o último movimento, então essa é a primeira poda, é mais fácil de implementar ali, né, se chegar cedo em T, não é válido, né? O retorno imediato tem que ser que ele não é válido porque ele não visitou todas as outras células ainda, que tem uma representação ali também. Esse aqui é o código da implementação, né? Dentro do search ali para fazer essa primeira poda. A divisão da grade, né? Então o caminho parcial ele também vai virar uma parede, então a gente tem essa segunda poda em que a gente vai analisar num teste se o fato do nosso próximo movimento vai criar um bloqueio em que faz com que não seja mais possível visitar algum outro pedaço da grade que ainda não foi visitado, então automaticamente esse é um caminho que também não é válido e deve ser podado já. Então aqui tem o código da implementação, né, o split remaining grid, que a gente já viu antes, acima e abaixo são bloqueados, vai formar uma parede, esquerda ou direita livres, vão virar regiões separadas, e aí a gente tem o caso horizontal, que é simétrico também. E a poda número 3, que é a mais complexa, mas mais elegante no caso, né? Que é evitar os becos sem saídas, né? Então a gente tem a gente analisa as células e qual vai ser o próximo passo, e a gente faz uma análise se existe algum item ou alguma célula que, se não for visitada agora,
que a gente chama de célula urgente, ele vai acabar criando um beco sem saída. E aquela célula nunca mais vai poder ser visitada, caso a gente escolha alguma outra célula para visitar que não seja ela. Por isso que eu chamei de célula urgente, né? É uma célula que tem prioridade a ser visitada, senão ela vai acabar criando um bloqueio. Ou casos, por exemplo, em que você tem duas células urgentes, né? Mais de uma célula urgente, automaticamente ele acaba sendo um beco sem saída automático também, né? Porque você não tem como visitar duas ao mesmo tempo, você vai ter que descartar uma e, por consequência, esse caminho já se torna inválido também. Então, essas 3 podas, elas... Aqui tem o código, né, do force traction, que faz essa validação pra gente fazer o cálculo de quantas saídas futuras tem daquele vizinho, né? Vai simular cada vizinho, vai simular quantas saídas futuras esse vizinho tem, os 4 lados, e assim por diante, até ele vai calcular se tem algum deles que tem prioridade, e se tem mais de um, ele já mata esse caminho também. Então aqui é só a parte de aplicação, né? Dentro quando a gente roda o search com a poda, né? Todas as podas ali. E então com essas 3 podas a gente já é mais que suficiente para atingir o resultado requerido ali do projeto, né, que é rodar isso em menos de 1 segundo. Então aqui com o input de amostra a gente tem 201 saídas, né, e o tempo local de 0.012 segundos. Com um exemplo fixo, a gente tem um caminho válido só, e executou em 0.005, e o caso impossível ali também executou em 0.005, né, que seria R 48 vezes, não tem nenhuma saída viável, e todos, que é a ramificação máxima, então com 88.418 paths, demorou 0.161 segundos.